Paulo Roberto Maia, médico do trabalho e clínica geral, formado em 72, estou com 50 anos de carreira. E vamos falar um pouco hoje sobre as doenças sexualmente transmissíveis, que são, em linhas gerais, a sífilis, gonorreia, o herpes genital também, e o HIV, que é uma coisa mais recente, se eu não me engano, a partir de 1984, que a gente começou a se confrontar com o HIV. Todas essas doenças, existe uma maneira de você se prevenir, certo? Que seria o preservativo. O preservativo, ele impede que o micróbio tenha contato direto com a parte genital do homem para a mulher ou da mulher para o homem, passando o micróbio, tá certo? Então, isso já é uma barreira para diminuir o risco. Isso não quer dizer que você não vai se contaminar, mas diminui muito o risco. A sífilis foi uma doença, uma das primeiras que trouxe grandes problemas para a humanidade, mas é hoje facilmente diagnosticado, facilmente curado também, desde que se faça um tratamento adequado. A sífilis, elas normalmente se caracteriza no início por um pequeno ferimento, ou na vagina da mulher, óbvio, ou no pênis do homem. Às vezes esse ferimento se prolonga por muito tempo e então seria causado pela sífilis. A gonorreia, ela tem uma característica. O germe entra no canal da urina e provoca um ardor muito grande no homem ou na mulher, na uretra também, quando vai urinar. A urina passa pela uretra e provoca uma dor muito intensa. Herpes genital é uma patologia que hoje está sendo muito combatida também, e já se viu que o herpes muitas vezes termina levando ao câncer genital. Então é preciso que se faça exames periódicos, né? Exame de sangue, exame de lâmina da secreção, para poder fazer também o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Porque todas essas doenças, primeiro você tem que pensar em evitando pessoas de risco, né? Pessoas profissionais do sexo, vamos dizer assim, e em seguida lembrando do preservativo. E em seguida, qualquer dúvida que tiver, é procurar fazer o diagnóstico e o tratamento. O HIV ainda tem casos atualmente, porém está controlado, porque no início matou muita gente, não se tinha conhecimento e matou muita gente por falta de tratamento. Mas hoje não cura, o HIV não cura, mas pelo menos faz o tratamento e a pessoa fica controlada, a doença é controlada, fica estabilizada, certo? Então essas são as principais. Agora, como nós estamos entrando em novembro, no mês de novembro, vamos falar um pouquinho sobre a próstata, câncer de próstata. A próstata é uma glândula que tem no homem, embaixo da bexiga, e essa próstata, a partir dos 40, 45 anos, ela começa a crescer,
né? Isso aí é normal, esse crescimento da próstata. Só que esse crescimento pode ser, como eu lhe falei, normal, não é uma doença, não é maligno, e existem tratamentos quando essa próstata cresce e começa a dificultar a saída da urina, provocando o que a gente chama de urgência urinária. A pessoa tem que, quando tem a vontade de urinar, tem que correr para o banheiro e urinar logo, porque senão ele molha a roupa. E o importante é fazer o diagnóstico entre a hipertrofia benigna e a maligna, que seria o câncer de próstata. Nós temos o marcador, que se chama marcador tumoral, muito fiel, que é o PSA. É um simples exame de sangue que você faz, é recomendável a partir de 40 a 45 anos no máximo, no homem só. E o exame de sangue vai denunciar se existe a possibilidade desse crescimento da próstata ser maligno. Quando existem casos na família de câncer de próstata, o cuidado vamos dizer assim, tem que ser mais insistente nesses cuidados, porque fazendo o PSA, tá certo? Anualmente, basta uma vez por ano, e de acordo com o resultado do PSA, a gente recomenda procurar um urologista e fazer exames complementares, que seria um ultrassom da próstata e muitas vezes o toque retal também, para poder fazer o diagnóstico se é câncer ou se é uma hipertrofia benigna. A hipertrofia benigna, inicialmente você trata com a medicação e muitas vezes dá bom resultado, porém quando a próstata cresce exageradamente, só cirurgia. Só cirurgia. A cirurgia, infelizmente, às vezes deixa sequela, que seria uma incontinência urinária, quer dizer, você opera a próstata, mas por um acidente, que infelizmente é raro, fica sem controlar a urina. A gente chama incontinência urinária. Aí a pessoa tem que usar uma fralda, uma coisa assim, pro resto da vida. Mas isso é raro. E quando o câncer, tem que ser extirpada a próstata também, é cirurgia, mas isso fica a critério do urologista para dizer quando operar e que tipo de cirurgia se faz. Enfim, tem vários tipos de tratamento também, e alguns até nem são cirúrgicos para o câncer de próstata. Né? Então, de uma maneira geral, seria isso para passar para vocês. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Tabagismo, na verdade, é uma doença. É uma doença considerada pela Organização Mundial da Saúde porque existe no cigarro a nicotina, que causa dependência física e psicológica. O tabagismo, no Brasil, nós temos por volta de 11% da população acima de 18 anos que é tabagista. E no mundo nós temos 5 milhões de fumantes, considerando o planeta como um todo. Geralmente, o que leva a pessoa a iniciar no tabagismo
é por volta da adolescência e até hoje em dia da pré-adolescência. As crianças começam a experimentar o cigarro na faixa etária de 10 a 15 anos de idade e muito comumente antes dos 19 anos. Geralmente as crianças começam ou porque vê o pai ou a mãe em casa que fumam, ou porque eles veem algum outro parente que fuma e às vezes até incentiva a acender o cigarro, como por exemplo, pessoas que moram na zona rural e o pai junto com a criança pede para ela acender o cigarro de palha, porque elas querem se reafirmar como se fossem adultas e às vezes porque tem problemas em casa e o cigarro por si só passa a ser como um companheiro ou uma forma de extravasar um pouco da sua ansiedade. A partir do momento que esse jovem começa a fumar, em 3 meses a dependência está instalada e aí ele não consegue mais sair da dependência. O fumo passivo realmente é um problema grave hoje em dia e é um problema que tem que ser sempre cuidado. Por quê? A fumaça que sai da ponta do cigarro, ela tem 3 vezes mais monóxido de carbono e pelo menos 20 cancerígenos. E a pessoa que respira aquela fumaça, ela não tem aonde filtrar. Então ela respira aquela fumaça com substâncias químicas puras. A partir daí ele pode ter uma incidência de 30% de ocorrência de câncer de pulmão e 40% de incidência de ter um infarto do coração. Então, com certeza, se você tiver alguém perto de você que esteja fumando direto, sem parar, você pode pedir para a pessoa não fumar perto de você ou sair fumar num ambiente livre, onde circule o ar, para que aquela fumaça tóxica possa se dissipar. Mais um vídeo da série Alcoolismo. Nesse vídeo vou falar sobre como ajudar alguém dependente do álcool. O alcoolismo é uma doença e tem consequências clínicas, sociais e emocionais sérias para o paciente, mas também afeta os familiares e pessoas que convivem com o alcoolista. Muitos já estão doentes, mas ainda não aceitam o diagnóstico e nem o tratamento. Portanto, é comum que os familiares e amigos se perguntem: como ajudar alguém com alcoolismo? O primeiro passo é buscar conhecimento. Para ajudar, é necessário que você se informe sobre o que é o alcoolismo, quais são os sintomas e as dificuldades que a pessoa enfrenta, como é feito o tratamento. Todas as informações que você buscar sobre a doença, seja em livros, internet e os vídeos aqui do canal, vão ser úteis na hora de conversar, apoiar e acompanhar o paciente. Ao se informar sobre o problema, você vai conseguir também entender a gravidade da situação. Entender que a pessoa está doente não significa resolver todas as coisas para ela, nem poupá-la das consequências dos seus atos. Ou seja, precisamos entender a doença, mas sempre conversar com clareza e sinceridade sobre os problemas de forma calma e objetiva. É preciso uma boa dose de sensibilidade para adotar uma postura que não seja de acusação, julgamento, mas sem ser conivente e sem fingir que não existe um problema. É muito comum também que, ao lidar com um alcoolista, as famílias apontem sempre as falhas, as dificuldades e as consequências do consumo de álcool. E muitas vezes os familiares estão tão cansados e tão reticentes que se esquecem de apontar também os esforços e as conquistas. É fundamental valorizar também os pontos positivos de quem está tentando melhorar. Agora, algumas dicas práticas. Promova atividades prazerosas em conjunto, atividades físicas e de lazer, para que haja divertimento e prazer sem que o álcool esteja presente. Dificulte o acesso da pessoa ao álcool. Retire todas as bebidas de casa, não promova festas com álcool e evite locais em que as pessoas estejam bebendo. Não adianta pensar que o alcoolista tem que se controlar ou testar se a pessoa quer mesmo parar de beber. Lembre-se que estamos diante de uma doença e não depende apenas da força de vontade e do caráter da pessoa. Fuja da tentação de ameaçar, seja internar, abandonar, desistir, expulsar de casa, etc.
Só fale o que você realmente vai cumprir e não no momento em que a pessoa está embriagada, pois isso não tem efeito positivo algum. Evite confrontos e discussões quando a pessoa está sob efeito do álcool. Converse depois em um ambiente calmo e de forma assertiva. Estimule a pessoa a procurar ajuda profissional. Se ofereça para procurar junto com ela bons profissionais ou locais de tratamento, como os CAPs AD, e grupos de ajuda mútua como o AA. Se ofereça para ir junto nas consultas se a pessoa quiser companhia. Se houver uma recaída, mesmo que durante o tratamento, entenda que faz parte da doença e ajude a pessoa a se reerguer sem julgamentos ou acusações desnecessárias. Apesar de ser ruim, a recaída não significa que não tem mais solução, que nunca mais vai conseguir. Faz parte do processo e precisamos estimular a pessoa a retomar as rédeas da situação. E, principalmente, não se esqueça de você. A pessoa que convive com o alcoolista pode adoecer junto com o paciente. Portanto, se cuide. Procure ajuda profissional se necessário e os grupos de apoio para familiares, como o Al-Anon. A união da família com o paciente e os profissionais é muito importante e vai levar a um sucesso muito maior. Não é fácil, mas é possível.